Salve, salve galerinha! Olha nós aqui de novo na área! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula no canal Português para Todos com o professor Luiz Belo. E hoje daremos continuidade ao estudo da sintaxe ou da análise sintática, exatamente. Estudaremos tipos de predicado. Para você que está acompanhando o canal, nós já falamos sobre frase, oração e período. Falamos também sobre sujeito e predicado. E também falamos sobre os tipos de sujeito. E hoje falaremos sobre os tipos de predicados. Se você não assistiu a estas aulas, então corre lá, procura e assista. Aliás, para facilitar a sua vida, eu vou deixar o link na descrição ou os links na descrição deste vídeo para facilitar a sua vida. Beleza? Antes de nós darmos continuidade, eu já quero te fazer um pedido para você curtir este vídeo, comentar e compartilhar. E claro, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de tudo que nós postarmos aqui no canal Português para Todos com o professor Luiz Belo. Afinal de contas, fazendo isto, você fortalece o canal e nos estimula a trazermos dia após dia conteúdos relevantes para o nosso dia a dia de estudos. Beleza? Mas vamos começar a aula de hoje? Na verdade, quando nós falamos de tipos de predicado, primeira coisa que precisamos relembrar é, mas afinal de contas, o que é o predicado? O predicado nada mais é que o termo da oração que apresenta uma informação sobre o sujeito. Simplificando, o predicado da oração é tudo aquilo que eu falo do sujeito. Este predicado, por sua vez, além de trazer esta informação do sujeito, ele apresenta um verbo ou uma locução verbal. Pode ter como núcleo um nome, ou um verbo, ou até mesmo um nome e um verbo simultaneamente. Vejamos alguns exemplos. Eu estudo muito. Quem estuda muito? Eu. Eu é o sujeito da oração. Estudo muito é o predicado. É o que eu estou falando do sujeito. Portanto, predicado da oração. Observemos que o núcleo deste predicado, a palavra mais importante, é o verbo. Estudo, a atenção deste predicado, ela é voltada para a informação que é dada pelo verbo. Estudo. Na sequência, nós temos as meninas estão cansadas. Quem está cansada? As meninas, sujeito da oração. Estão cansadas é o predicado desta oração. Entretanto, uma observação. O núcleo deste predicado não é o verbo, mas sim um nome, mais precisamente um adjetivo, cansadas. Terceiro e último exemplo, para compreendermos esta relação, os garotos saíram felizes. Quem saiu feliz? Os garotos saíram felizes. Os garotos, sujeito da oração. Saíram felizes é o meu predicado. Porém, eu observo aqui um detalhe. Eu tenho um verbo que expressa ação e tenho uma característica. Logo, eu vou ter dois núcleos. É a partir desta ideia, quando o núcleo é um verbo, eu tenho uma classificação. Quando o nome é um verbo, eu tenho uma outra, ou melhor, quando o nome é um núcleo, eu tenho uma outra classificação. E quando eu tenho como núcleos um nome e um verbo, eu tenho um terceiro tipo de predicado. O primeiro tipo de predicado a ser observado é o predicado nominal.
O predicado nominal, por sua vez, é o predicado que tem como núcleo um nome, seja substantivo, seja adjetivo. E este nome do predicado nominal será chamado de predicativo. O predicativo do sujeito, especificamente, é sempre o núcleo do predicado nominal. Lembre-se disso. Num predicado nominal, o núcleo, a palavra mais importante, não é o verbo, mas sim o nome, o predicativo. O verbo serve apenas para ligar o sujeito à sua característica. Este verbo, por sua vez, é chamado de verbo de ligação. Tá certo? Ele vai ligar apenas o sujeito ao seu predicativo, que é o núcleo do predicado nominal. E mais uma vez repito, este predicativo apenas atribui características ao sujeito da oração, sendo ligado pelo verbo de ligação. Certo? Portanto, o predicado nominal possui ou apresenta a seguinte estrutura. Repetindo, quando é que eu vou identificar um predicado nominal? Eu vou observar e vou reconhecer esta seguinte estrutura: sujeito mais verbo de ligação mais predicativo. Sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Vejamos dois exemplos. Ela anda feliz. Verbo de ligação, anda. Detalhe, este anda aqui não é no sentido de locomove-se, sai de um lugar para o outro. Não é uma ação realizada. Anda está trazendo a ideia de vive, ou melhor, está. Ela está feliz. Tá ok? Então, esse anda tem uma ideia de estar. Estar, inclusive, é um dos verbos de ligação. Por isso que anda aqui não é um verbo nocional ou significativo, mas um verbo de ligação. Além do verbo de ligação, nós temos um predicativo do sujeito. Qual é a característica do sujeito? Feliz. Ela anda feliz. Deu para entender? Repetindo, o verbo do predicado nominal, ele é um verbo de ligação, não expressa uma ação. Outro exemplo é eu estou cansado. Quem está cansado? Eu, sujeito da oração. Qual é o verbo desta oração? Estou. Verbo está. Verbo de ligação. Predicativo, cansado. Portanto, o verbo tem uma única função: ligar sujeito ao predicativo. Logo, sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito caracteriza a existência de um predicado nominal. Tá ok? Compreendido? Além do predicado nominal, nós temos também um predicado chamado de verbal. Alô, colega? A inteligência já nos diz, se no predicado nominal o núcleo é o nome, no predicado verbal, qual é o núcleo? Qual é a palavra mais importante? É evidentemente que o predicado verbal é o predicado que tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal que transmite a ideia de ação, ou seja, não é verbo de ligação, é um verbo significativo. Exemplos: eu fiz o trabalho. Sujeito da oração, eu. Predicado, fiz o trabalho. Fiz é o verbo transitivo direto, que indica uma ação realizada pelo sujeito. Eu fiz o quê? O trabalho. Portanto, o núcleo deste predicado, a palavra mais importante deste predicado é o verbo fiz, o que caracteriza o predicado verbal.
Segundo exemplo, Jupirivaldo e Francis Marivalda estão correndo muito. Preste atenção no detalhe, porque o predicado verbal, ele tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal. Duas palavrinhas exercendo a função de uma. É o caso em questão aqui. Estão correndo muito. Estão. Não se trata aqui de um verbo de ligação, para não incorrer neste erro. Nós temos uma locução verbal. Estão correndo é a mesma coisa que correm. Jupirivaldo e Francis Marivalda correm muito. Portanto, vai caracterizar um predicado verbal, certo? Sujeito, Jupirivaldo e Francis Marivalda. Predicado verbal, estão correndo muito. E núcleo do predicado, estão correndo. Uma locução verbal que indica uma ação. Logo, nós temos, portanto, um predicado verbal. Por fim, nós chegamos ao terceiro e último tipo de predicado de uma oração, que é o predicado verbo nominal. Certamente você já sabe o que vai caracterizar um predicado verbo nominal. Se o predicado nominal tem como núcleo um nome, o predicado verbal tem como núcleo um verbo. O que é um predicado verbo nominal? É um predicado que tem como núcleo, na verdade, tem dois núcleos, um nome e um verbo. Tá ok? Repetindo, predicado verbo nominal é o predicado que apresenta dois núcleos, um verbo e um nome. Portanto, é um predicado que indica a ação do sujeito e informa sua qualidade ou estado. Dessa maneira, há sempre a presença do predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Assim, o predicado verbo nominal possui a seguinte estrutura: verbo transitivo ou intransitivo mais predicativo. Verbo transitivo ou intransitivo mais predicativo. Observemos os exemplos a seguir. Fernando chegou ofegante à aula. Repetindo, Fernando chegou ofegante à aula. Sujeito desta oração, Fernando. Predicado verbo nominal, chegou ofegante à aula. Núcleos deste predicado é o verbo chegou, um verbo que expressa ação, e o adjetivo ofegante. Já na oração, os alunos saíram do teatro encantados, o sujeito é os alunos. Consequentemente, o predicado vai ser saíram do teatro encantados. Semelhantemente à oração anterior, ao exemplo anterior, nós temos um predicado que vai ser caracterizado pela presença de dois núcleos. No predicado saíram do teatro encantados, nós temos como núcleo um nome e um verbo. Ou, se você preferir, um verbo e um nome. O verbo saíram é um verbo significativo que expressa uma ação. Primeiro núcleo. Segundo núcleo é o adjetivo encantados. Consequentemente, se eu tenho a presença de um nome e de um verbo que são núcleos deste predicado, eu vou classificar ou chamar este predicado de predicado verbo nominal. Deu para entender? E para nós finalizarmos, nós vamos simplesmente resumir o que caracteriza um predicado verbal, o que caracteriza um predicado nominal e o que caracteriza um predicado verbo nominal.
predicado verbal tem como núcleo um verbo. Este verbo, por sua vez, é significativo. Expressa uma ação. Perdoem aqui o equívoco. O verbo significativo expressa uma ação. Exemplo, o avião decolou. Já o predicado nominal, o núcleo é um nome que nós chamamos de predicativo. Um nome que atribui uma característica ao sujeito. O verbo do predicado nominal, diferentemente do verbal, o predicado verbal expressa uma ação. O predicado nominal apresenta um verbo de ligação e apresenta predicativo do sujeito, tendo como núcleo este predicativo do sujeito. A vida é bela. Predicado é bela. É verbo de ligação. Bela, predicativo ou característica do sujeito. Por fim, predicado verbo nominal. O que vai caracterizar o predicado verbo nominal? A presença de dois núcleos, um nome e um verbo. Um nome e um verbo. O verbo, por sua vez, deste predicativo é significativo. Além do verbo ser significativo, este predicado apresenta um predicativo, uma característica do sujeito. Dois núcleos, então um verbo significativo e um predicativo, que pode ser tanto predicativo do sujeito, como pode ser predicativo do objeto. A Jupiricleide tem um sorriso apaixonante. A Jupiricleide é o sujeito da oração. Tem um sorriso apaixonante é o predicado verbo nominal. Por que verbo nominal? Porque apresenta dois núcleos. Um nome, tem, e um predicativo, apaixonante. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Portanto, não esqueça de curtir o vídeo, de comentar e, claro, compartilhar com outras pessoas. E você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Muito obrigado, tchauzinho, abraço e fui!